pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e agora vamos dar sequência no segundo episódio da série Costa dos Fortes. Eu tô no final da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, intersecção com a BR-116, a Regis Bittencourt, porque no episódio de hoje a gente vai ver a cidade de Cananéia e como que o bacharel de Cananéia, o mestre Cosme, de lá ele atacou a vila de São Vicente. Então ali também tem a ver com o contexto da Costa dos Fortes que a gente está vendo lá em São Vicente. Vamos nessa! Esse aqui é o Centro Histórico de Cananéia. Cananéia é um município que está intimamente ligado também com a história de São Vicente e com a chegada dos europeus aqui no Brasil. O Centro Histórico de Cananéia, ele preserva a arquitetura colonial desde o século XVI até o século XIX. É um município pequeno, um município que não passa de 15 mil habitantes, mas que tem muito a contar sobre a história da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Isso porque dizem alguns historiadores que seria o primeiro povoado e também a primeira cidade, mas que por falta de documentação histórica, São Vicente reclama esses títulos. Sinceramente, eu não sei o que muda na história uma cidade ser primeira do que a outra. Mas acontece que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui na região, ele precisava avisar a coroa portuguesa da descoberta dele. Então ele manda mensagens para Portugal e continua sua viagem para Calicut. Por isso que 2 anos depois, quem volta aqui na região é o Américo Vespúcio. E na expedição dele tinha uma figura muito controversa que era o Bacharel de Cananéia. E o Bacharel de Cananéia foi um degredado que foi deixado aqui nessa região, possivelmente para tomar conta da porção de Portugal, uma vez que esse aqui é o limite do Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios da coroa de Portugal e os domínios da coroa da Espanha. Acontece que o mestre Cosme ele não era muito obediente à coroa portuguesa, então ele volta para a região de São Vicente, para o Tumiaru, e lá naquela região ele funda um povoado, onde tinha um porto, o chamado Porto das Naus, que realizavam trocas com as embarcações que estavam com destino para as Índias, então acaba servindo como um local de entreposto. Mas aí, quando chega o Martim Afonso de Souza, ele determina que o mestre Cosme retorne para essa região aqui. É quando ele firma a aliança com Rui Garcia Mosqueira, que era um espanhol e que se fixa aqui na região. Então o Martim Afonso ele vem para cá, ele ataca o Rui Garcia, só que o Rui Garcia junto com o mestre Cosme eles estavam prontos para esse ataque e acaba repelindo o ataque de Martim Afonso de Souza. E aí em seguida eles voltam e atacam a vila de São Vicente e roubam o livro-tombo de São Vicente. E em seguida ambos vão se refugiar aí nos domínios espanhóis. O Rui Garcia inclusive vai para Buenos Aires. Segundo o autor Eduardo Bueno, Américo Vespúcio buscava alguma fama após a morte, por isso decidiu partir para a América. Nessa expedição, nomeou vários acidentes geográficos com o nome de santos na costa brasileira. Cananéia, por exemplo, se chamava Maratayama, que em tupi significa algo próximo de terra para o mar. Nessa expedição estava também o degredado mestre Cosme, o bacharel de Cananéia. Após a sua chegada a Maratayama, ele sobe até a região de Tumiaru e funda um povoado, onde surge também o Porto das Naus. Então, quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente, ordenou que o mestre Cosme permanecesse em Maratayama. 2 anos mais tarde, os espanhóis subiram do Rio da Prata e firmaram uma aliança com o mestre Cosme. Sequestraram um navio francês e forçaram seus tripulantes a fazer uma trincheira com canhões no morro de Icapará, que ficou conhecido como Outeiro do Bacharel. Os espanhóis reclamavam ali suas posses, pois cada coroa empurrava para um lado ou para o outro o Tratado de Tordesilhas.
Ao chegar no local, Martim Afonso e seus homens foram repelidos por Rui Garcia. Em seguida, os espanhóis subiram pelo litoral e atacaram São Vicente, roubaram o livro-tombo e saquearam a cidade. Em represália, Martim Afonso organizou um ataque mais forte, fazendo com que os espanhóis se retirassem para a região do Rio da Prata. Esse episódio ficou conhecido como Guerra de Cananéia. Havia ali, naquelas terras, uma lenda de um antigo caminho que pudesse levar a grandes riquezas na Cordilheira dos Andes. Era o caminho do Peabiru. Talvez por isso, as terras foram tão defendidas por Martim Afonso de Souza. Então todo esse passado colonial, do início da colonização do Brasil, está presente aqui na arquitetura de Cananéia. Dá para perceber isso, apesar de ser uma cidade muito pequena, uma cidade que preservou a sua arquitetura. O exemplo é a igreja São João Batista, que nem janela tem. E isso tem uma razão, porque no final do século XVI ela servia como forte. A gente vai perceber nas laterais da igreja seteiras ao invés de janelas, justamente para fazer a proteção caso necessário. Olha só como as paredes da igreja são grossas e como temos as seteiras aqui atrás de mim. Então ela servia como uma espécie de forte aqui da região. E também a região era protegida por 2 canhões que ficavam no local chamado Trincheira, que a gente já vai conhecer daqui a pouco. Na segunda metade do século XVI, Cananéia se tornou um importante ponto de abastecimento e manutenção de embarcações. Com a derrota dos índios Tupinambá e com a União Ibérica, as invasões piratas passaram a ser constantes. Por isso, a construção da igreja São João Batista, no final do século XVI, com características de forte. Com o passar dos anos, foram instalados estaleiros e no século XVIII, centenas de embarcações eram produzidas por ano em Cananéia. Fazendo a travessia da balsa de Cananéia para Ilha Comprida, não é difícil de imaginar por que os portugueses preferiam essa região aqui, porque é uma região de águas tranquilas. Eles deixavam as caravelas atracadas na Ilha do Bom Abrigo e traziam depois as caravelas para cá. Muitas dessas caravelas eram reparadas aqui em Cananéia no século XVI e no século XVII. Bom, acabei de atravessar a balsa de Cananéia para a Ilha Comprida e agora eu estou na porção sul da Ilha Comprida. A Ilha Comprida, ela é comprida mesmo, ela possui cerca de 70 quilômetros de extensão, porém ela é muito fina, ela não tem mais que 4 quilômetros de largura. Os portugueses aproveitaram a geografia da Ilha Comprida e instalaram na porção sul 2 canhões, local que ficou conhecido como Trincheira. Eu tô tentando chegar num lugar conhecido como Trincheira, mas eu acho que não vai ser possível, porque a ponte está sendo construída, né? Teve uma queda de ponte e isso não me foi informado. Lá daquele lado, Cananéia, e lá no outro, a Ilha do Cardoso, a fantástica Ilha do Cardoso, né? Mas chegando até o final da Ilha Comprida, na parte sul, né? No Boqueirão Sul, era onde colocaram 2 canhões, né? Com o avanço do mar, esses canhões foram encontrados no fundo do mar, que faziam a proteção das caravelas que entravam aqui, né? Contra ataque pirata, etc e tal, né?
E o que acontece? Essas caravelas, elas ficavam na ilha chamada Bom Abrigo e depois elas partiam para Cananéia, né? Mas infelizmente é uma pena. Vamos ver o que dá para fazer ali, né? Quantos quilômetros faltam, mas acho que pelo que eu vi o estado da ponte não vai ser possível. Uhul! Depois de forte emoção passando pela ponte, e o pessoal do Sítio Cardoso falou que dá para chegar de moto na trincheira, então vamos lá. Então, depois dessa forte emoção aqui, cara, que louco, malandro. Então agora eu tô chegando na trincheira, no pontal da Ilha Comprida, onde que colocavam os canhões. É claro que não há mais nenhum vestígio dessa época, até por mudanças geográficas e tal, mas só de saber que esse lugar aqui está intrinsecamente ligado à história do Brasil, das colonizações, e que as caravelas passavam por aqui, não deixa de ser emocionante. Essas estruturas aqui, elas são uma forma de pesca caiçara, em que o peixe ele entra e fica preso. Então em toda a Ilha Comprida, na Ilha do Cardoso também, em alguns lugares de Cananéia, se utiliza esse tipo de pesca, a pesca caiçara. Então esse aqui é o Pontal Sul de Ilha Comprida, né? Era aqui que estavam instalados 2 canhões para fazer a defesa de Cananéia. Então quando o Martim Afonso de Souza ele ataca, o Rui Garcia foge para Buenos Aires junto com outros espanhóis. Então a necessidade de fundação de uma vila aqui nessa região para marcar o domínio português, porque era aqui nessa região que tinha o Tratado do Tordesilhas, né? E além do mais, tem outra história. O Martim Afonso de Souza ele vai ser designado sim para tomar conta da capitania de São Vicente, porque fazia divisa com a coroa espanhola pelo Tratado de Tordesilhas, mas também havia rumores de um caminho que levava para os Andes e que levava para uma cidade calçada, uma cidade que possuía metais preciosos, que era a grande cobiça dos europeus. Era a lenda do caminho do Peaberu. Os índios guaranis, eles eram viajados, eles circulavam por todo esse território da América. Então, eles construíram um caminho que dava para os Andes, para a Cordilheira dos Andes. E da Cordilheira dos Andes seguia para o Império Inca, né? Então os espanhóis que naufragaram aqui antes de Martim Afonso de Souza, eles possivelmente tomaram ciência desse caminho e despertaram grande cobiça para conseguir chegar nessas minas de ouro nos Andes, né? Um caminho que levava para a Cordilheira dos Andes. Então Martim Afonso de Souza ele vem para cá, para essa região, possivelmente também atraído por essa história desse caminho do Peaberu. É uma possibilidade. Seja como for, ele precisava estabelecer domínio português aqui na região.
Agora a gente precisa voltar para São Vicente, porque a gente tem um outro conflito acontecendo entre os índios Tupinambá e os Tupiniquins e os portugueses no meio disso, precisando de mão de obra escrava para trabalhar nos canaviais. Vamos nessa!